Boa noite, amigos e amigas de Os Analistas. O senhor e a senhora acham que o Brasil é o quê? É o país do futebol? É o país do samba? É o país da roubalheira? É o país dos crimes sem punição? O que é o Brasil? É um Brasil que mente? No momento em que o nosso ambiente tem gente se refestelando com as questões ambientais. E hoje passaram o dia dizendo que não, que vão cuidar do meio ambiente, que já fizeram isso e aquilo. Só que isso e aquilo foi feito já tem uns 4, 5 anos. Mas o que é o nosso Brasil? O que nos representa? O que é o Brasil? Hoje, nós completamos 521 anos. Será? Que Brasil é esse que dizem ter descoberto no dia 22 de abril de 1500, quando um sujeito lá na casa, naquela casinha que fica lá no alto do barco, disse terra à vista. Chamaram de terra de Santa Cruz, ilha de Vera Cruz. Tem gente que não chama de nada hoje, tem gente que ri quando se fala do Brasil. Mas nós, como brasileiros, que amamos o nosso país, o nosso povo, a nossa cultura, a nossa arte, nós que amamos a nossa miscigenação, composta praticamente de todos os povos da terra, além dos povos da própria terra, que aqui já estavam, eram 5 milhões, 6 milhões, hoje não chega a 1 milhão os nativos desta área da América do Sul. Mas vamos falar sobre esse Brasil, que ainda tem muito a que se descobrir. Além dessas duas figuras que abonam esta mesa todos os dias, nós temos um que estava um tanto quanto sumido, mas é especial para o dia de hoje, então eu pedi que ele viesse e ele gentilmente aceitou, que além de jornalista e comentarista do nosso telejornal das 18h30, é também professor de História. Marcos Saldanha, que saudade de você. Boa noite, prazer revê-los. Boa noite, Felipe. Luiz Pedro. Diga-me. O que falta descobrir no Brasil? Rapaz, falta descobrir o caminho para a soberania nacional e para o desenvolvimento. Porque nosso país já foi descoberto e foi colonizado dentro de uma posição subalterna, né? Dentro de uma situação em que o mercantilismo, né, que colocou o Brasil como um fornecedor de matérias-primas e desse signo até hoje nós não nos libertamos. Então nós hoje continuamos numa posição subalterna aí no chamado mercado mundial, né? E aquilo que o Brizola chamava das trocas desiguais, né? Vem se perpetuando. Então nós precisamos descobrir, né, esse caminho aqui da soberania, o caminho do desenvolvimento, e que é também o caminho para que a gente possa diminuir a desigualdade do nosso país e fazer com que nós tenhamos um país mais justo, mais igual para todos os brasileiros. Muito bem. Marcos Saldanha,
É um marco, todo aniversário, não importa que seja verdade ou não, que os primeiros europeus a chegarem aqui, e isso não significa descoberta, mas é uma data muito propícia, né, para a gente discutir o Brasil e a história do Brasil. Os marcos servem para isso, né, Geraldo? Eles são importantes. Agora, nem por isso eles devem ser motivos da pura celebração cega, né? Pelo contrário, momentos de reflexões e debates, como a gente está fazendo aqui. Então, nesse sentido, toda data ela é simbólica quando ela gera reflexão. E a população ela precisa ter essa relação com a história de proximidade, né? Porque eu concordo com a historiadora, antropóloga Lilia Schwartz, que diz que a gente está muito cheio de passado. É um momento que o passado vem se impondo. Quando você traz a ditadura, como você disse que antigamente era melhor, é como se fosse uma negação do presente. A gente não quer olhar para o que a gente é agora, que tem um pouco do que você perguntou também, da questão o que nós somos, o que falta descobrir. Eu acho que falta a gente descobrir aceitar mesmo quem somos, porque a gente não vai conseguir mudar enquanto estiver achando que a gente é uma pessoa diferente, é um povo diferente, é um país diferente. Então eu acho que essa questão de se compreender, de se aceitar, só vai ser possível quando a gente começar a encarar, e é dolorido fazer, né? Encarar essa história, encarar essas verdades para poder passar adiante. Então esse enfrentamento ele é um passo importante. E o que eu estou achando muito interessante nos últimos tempos é que a historiografia está muito interessante. Você pode ver, mesmo no tempo de pandemia, você tem vários livros sendo lançados, muita gente escrevendo, inclusive jornalistas. Sou do tipo do historiador que não vejo problema nos jornalistas como Laurentino Gomes, o Eduardo Bueno, um monte de gente que escreve e a população gosta. O que eu não gosto é da fraude. Existe a fraude também, o cara que está fraudando a história para fazer aquela coisa virar piada e tudo. Eu acho que isso é uma coisa diferente. Também existem os fraudadores ou as tentativas de fraude da história, que é uma coisa diferente. Mas de uma forma geral, a produção está bem legal, porque nunca se produziu tanto e fora do eixo Rio-São Paulo. Então você tem produções muito legais sobre personagens, sobre mulheres. A própria Maria Firmina, por muito tempo esteve esquecida recentemente. Um exemplo não é descobrir o Brasil, redescobrir a Maria Firmina de Guimarães é redescobrir o Brasil também, por exemplo. Então, vários personagens estavam esquecidos. Por outro lado, a gente tem um Dia do Índio, dia 19 agora, aí vem 21 Tiradentes e vem 22 descobrimentos. Então, assim, quando você reflete sobre o Dia dos Povos Indígenas, essa ideia de povos e não do índio, você reflete sobre a diversidade, aceita a diversidade. Quando você reflete sobre Tiradentes, a construção do Tiradentes, quais as intenções por trás disso, e a mesma coisa você faz com a data de hoje. Quer dizer, são momentos importantes para a gente fazer isso. Isso é bacana da história. Felipe Clã. Eu vou pegar o gancho dos dois, se me permitirem, né? Porque assim, nós temos uma terra nova, que veio pessoas de todos os lugares. Mas veja que coisa interessante, Estados Unidos, Brasil, dizimaram os povos indígenas, né? Dizimaram no Brasil o povo indígena. Trouxeram os negros e abandonaram os negros depois que não tinham mais interesse pelos negros. Agora mesmo foi condenado, podemos dizer assim, pela primeira vez na história, né, um policial com força de começar a discutir uma mudança de legislação nos Estados Unidos, que todo mundo diz que é o país da liberdade, que é o exemplo para o mundo. Brasil, saiu uma pesquisa, Luiz Pedro, Geraldo e Marcos, agora quentíssima, que sobre os assassinatos nas periferias, e fora das periferias também, mas a grande maioria das periferias, pela polícia, que é uma polícia mestiça, que é uma polícia em grande maioria negros, e 78% são negros que foram assassinados. Então vocês vejam que país que nós vivemos, daí eu concordo plenamente, nós precisamos assumir daqui para frente. Viver esse passado pertence só aos homens que querem confundir a cabeça de um povo para dominá-lo. Não é outra coisa. Politicamente,
Há muito tempo nós vivemos isso. Não é só essa era Bolsonaro. Essa estratégia de controle de mente, isso é estudos e estudos sendo feitos. O que eu quero dizer, nós gostamos do Brasil, nós gostamos das pessoas, nós gostamos da nossa música, nós gostamos da nossa comida, Geraldo. Nosso país é fabuloso e me dói profundamente quando eu escuto alguém dizer que está tentando encontrar uma chance para ir embora do seu país. Ao contrário, nós temos que ficar e dizer, nós que somos donos, não os políticos, não os gestores, eles são empregados, por não dizer usurpadores, mas nós temos que dizer que nosso país é fabuloso, nosso país é lindo, nosso país é rico. E meia dúzia não pode ser a referência de um país. Meia dúzia de corruptos, torturadores, meia dúzia de policiais transgressores não podem ser a referência de um país, de um povo tão bom, Geraldo. Voltamos já para o segundo bloco. Volta aqui com os analistas, compondo a mesa hoje, Felipe Clã, Luiz Pedro, Marcos Saldanha. Marcos Saldanha, vou começar por você. Vamos falar um pouco da experiência do ensino da história. Eu estava, há um tempo desse, eu não vou me lembrar porque já faz alguns meses, eu li um artigo bastante intenso falando do papel, quem era Pedro Álvares Cabral, este fidalgo lá de Portugal, que nunca tinha comandado uma esquadra, tinha apenas 33 anos de idade, o que naquela época já era considerado maduro, né? E essas controvérsias do que é se a descoberta do Brasil foi acidental, se eles sabiam, tinham certeza que havia terra no Atlântico. Aqueles dois, se eu não me engano, um chamava-se Pinzon, que vieram a partir da América do Norte, dizem que chegaram ao Brasil, inclusive aqui ao Maranhão, tem um outro cidadão de cidadania espanhola. Por que é importante a gente estudar ainda esse tipo de coisa? Pois é, eu sempre digo para os meus alunos que você não muda o passado do ponto de vista do que aconteceu, aconteceu. Agora o presente ele muda, o que significa que no presente a gente faz perguntas diferentes para o passado. Ou seja, a gente se dá conta de coisas agora que antes a gente não se dava conta, que passam a ser importantes. Então, essas novas perguntas que vão sendo feitas permitem novos olhares. Por isso que é tão importante a gente fazer novas interpretações históricas. E o interessante é que eu tive em Portugal em 99 e fiz essa rota chamada lá em Portugal de Rota dos Descobrimentos. Eles chamam o achamento, né? E lá em Portugal não havia nenhuma dúvida sobre a questão de conquistas e tudo. Quer dizer, o próprio termo descobrimento, para eles achamento, é muito mais no intuito deles terem achado algo que eles desconheciam. Mas eles têm a concretude dos povos indígenas aqui, ou seja, eles já superaram os portugueses o episódio da colonização. E a gente parece que não conseguiu. E isso é uma coisa que chamava a atenção dos portugueses, como a gente, na crítica deles, não conseguia superar esse episódio. Mas tudo bem. E aí foi muito curioso, eu nunca esqueço, viu, Luiz Pedro, dessa anedota real, que era eu na estação de Lisboa, de trem lá, de comboio. Na Gare. Ia a Santarém visitar a cidade onde o Cabral estava enterrado. E aí eu fui no postinho lá de turismo, perguntar e tal, eu estou indo para Santarém, eu queria umas informações, eu não conhecia, como é que faz? Ele, o que você vai fazer em Santarém? Portugal tem outras coisas bonitas para conhecer. Não, eu vou visitar o túmulo do Pedro Álvares Cabral. Ele falou, é um parente seu. E isso era 99. Então eu fui me dando conta que para o português, o Cabral era, naquele 99, um ilustre desconhecido. E aí quando eu chego na cidade e vou tentar visitar o túmulo dele, a cidade está em greve. E aí tenho que convencer a funcionária da igreja, Nossa Senhora da Graça, a abrir a igreja.
havia já uma estátua de Cabral na cidade, a casa dele que estava ali em reforma, nessa época, por conta dos festejos do descobrimento do ano seguinte, estava se preparando alguma coisa, mas da população era desconhecido. Quando eu finalmente, final do dia, consigo entrar na igreja, eu vou no túmulo, o túmulo ali modesto, no chão da igreja, a igreja era da família da esposa do Cabral e o túmulo é dela. Então o túmulo é da esposa e ele está de carona no túmulo da esposa. Porque ela era milionária, ela era muito rica. E era camareira, ela fazia parte da corte, então ela tinha intimidade com a rainha mais do que o próprio Cabral tinha. E aí o que acontece? Essa curiosidade, quer dizer, o Cabral, ele depois da viagem, ele tem um papel importante ali, né? E aí depois na história, ele vai viver de renda, fica, né? Recebe ali uma indenização, um valor equivalente a 35 quilos de ouro, o que ele ganhou pela expedição. E aí pronto, não precisa mais nada na vida. Mas se você compara com o túmulo de Vasco da Gama, que está no lugar mais famoso de Lisboa, lá no Mosteiro de Jerônimo, aí está o túmulo de Vasco da Gama aqui, lindo, e do outro lado o túmulo do Camões. Então assim, são dois túmulos grandiosos, em locais grandiosos. Quem é o Cabral nessa história lá? Um ilustre desconhecido, quer dizer, o cidadão que você conversa com ele na rua, ele conhece o Vasco da Gama, mas ele não vai ter na ponta da língua, por exemplo, quem é o Pedro Álvares Cabral. E era muito engraçado quando eu contava essa história do Cabral lá, e eu dizia, ó, qualquer criança, ele pode mal saber ler e escrever. Até quem descobriu o Brasil, até uma piada, Pedro Álvares Cabral. Ele sabe na ponta da língua esse elemento. Então o curioso é como a gente se apropria de algumas informações, mas não é capaz de fazer análise dela. Então eu estive na cidade de Évora, nessa mesma temporada, e lá eu vi documentos em relação ao Duarte Pacheco, que foi aliás, é uma belíssima cidade romana. Romana, linda, linda, linda. Vale muito a pena conhecer. Évora é fabuloso. E tem muitos monumentos romanos lá. Então, há documentos do Duarte Pacheco ter vindo antes do Cabral ao Brasil e teve aqui em Carutapera. Pará, Maranhão, aquela região toda, mapeou, e não à toa, quem é o cara que vai discutir o Tratado de Tordesilhas, que divide Portugal, a América entre portugueses e espanhóis? O Duarte Pacheco. Eu sempre digo a máxima o seguinte, como é que você discute por algo que você em tese desconhece? Então assim, o Cabral pode ter vindo por acaso? Pode, mas Portugal já conhece o Brasil, já tem navegadores anteriores, a vinda do Cabral já esbarra com outros navegadores, né? Então assim, é como eu digo, mais importante do que conhecer o personagem é você entender o que está por trás, o que compõe, e está aberto para essas reflexões. O grande barato da história, como eu tenho dito, é você, claro, tem curiosidades, a gente gosta dessas brincadeirinhas, desses personagens, como é que era a vida no navio, sobretudo a criança, ela adora, claro, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar aberto. Isso não é desrespeitar a história, não é desrespeitar, é você não pesquisar. Agora, a partir do momento que você pesquisa, estuda essas novas interpretações, elas enriquecem. A gente precisa estar sempre aberto, porque o novo deve sempre vir. Eu não vou dizer que sempre vem, mas deve sempre vir, né? Quer dizer, então esses novos olhares, essas novas interpretações, eu acho que tem muita coisa aí no que diz respeito às navegações, essa história ainda para a gente descobrir. Felipe, é o início da picuinha política a organização da expedição de Cabral? Olha, assim, relato belíssimo, eu já tinha escutado, né? Maravilhoso. Vocês sabem que eu sugo essa inteligência, essa capacidade, né? Mas eu sempre fui apaixonado pela história e principalmente por quem sabe contar a história. Eu digo o seguinte, os portugueses, claro, deixaram um país, deixaram isso e aquilo, mas nem eles conseguiram, né, usufruir durante muito tempo. Sim. Mas nos deixaram uma cultura não da economia, não da extensão, né, não da divisão, não que todo mundo, não é tão comunista a ideia, mas não que todo mundo tendo um pouco. O país é muito grande, né? Lá, por exemplo, a agricultura familiar, né, é muito presente,
que os europeus ainda mantiveram essa cultura e depois o brasileiro, o português vem com suas Tordesilhas, suas grandes extensões, que nunca conseguiram conquistar. Mas é muito interessante o formato da política e o formato da perseguição, né, de Portugal para os nossos dias de hoje. Se a gente fizer, talvez, Marcos, um cruzamento, não tem muita diferença de quando o rei se sentia acuado. Né? Você podia até ser um servo, você podia ser até uma pessoa que trouxesse riqueza para o reino, mas você nunca poderia ser jamais maior do que o rei. E vocês vejam que até numa democracia o Brasil é muito presente essa picuinha da coisa, o Maranhão nem se fala, né? De que todos que poderiam ser, né, maior do que, por exemplo, nosso atual presidente, que seria o nosso rei, foram tirados. Observe. E aí, Luiz Pedro, é o início da picuinha política? Na verdade, nós herdamos... No sangue lusitano, uma boa dosagem de lirismo, além da sífilis, é claro. Mas muito bem, então, o Portugal, como colonizador, né, ele fez com que muitas das instituições, né, que tivessem sequência aqui no Brasil. Outro dia a gente estava aqui conversando sobre a questão dos cartórios. Né? Que é uma... Parou, né, Luiz? Parece, todo mundo se aquietou, né? Será por quê? Desculpa. Mas o fato é que nós herdamos essas coisas todas aí. Né? Você vê as capitanias hereditárias eram um negócio completamente já obsoleto naquela época. Né? Não era, vamos, entrega aqui vamos fazer aqui essa terceirização. Né? Entregaram para fidalgos. Terceirização é ótimo. Não é a coroa, né, portuguesa que está colonizando. Entrega aqui para fulano, esse grano e tal, não sei o que, para que eles vão para lá e efetivamente façam a colonização. E uma coisa, viu, Marcos, você como historiador, eu outro dia estava aqui pensando cá com os meus botões, né, a questão da língua portuguesa, né, que a língua portuguesa, para se afirmar como a língua nacional, passou um bocado de tempo, alguns séculos, para que isso acontecesse. E é normal. Você tinha um punhado de portugueses, né? O Geraldo aqui no começo do programa falou em coisas aí entre 5 a 6 milhões de indígenas no Brasil, né? Você tinha um punhado de portugueses. Depois vieram levas e mais levas de africanos escravizados, né? Então, o que é que ocorre? Ocorre que você tinha um pessoal que falava uma língua que era completamente desconhecida para a grande maioria das pessoas com que você convivia, né? Então foi preciso, né, que se tomasse a tal da Nheengatu, a língua geral, né, para que você pudesse fazer como é que se diz assim, para que você pudesse se comunicar, o colonizador com os escravos de um lado e com os indígenas do outro, né? Então, eu queria que depois do intervalo, o Marcos falasse um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá. Por não, só a título de informação, 3% da população mundial fala português. Parece pouco? Não é pouco não, é muito. O maior número de gente que fala a mesma língua é chinês, 12%, 5% espanhol, 5% inglês. Aí todos os outros é 3% entre os maiores. Agora olha só, 62% da população mundial fala a sua própria língua.
De volta com os analistas. Luiz Pedro deixou aqui no segundo bloco uma questão para Marcos desenvolver. E eu também tinha uma que... Explora que faz tempo que ele não Quer fazer considerações a esse respeito de Luiz Pedro, Saldanha? Podemos. Depois a gente muda aqui para o meu assuntinho. Podemos. Porque também tem uma coisa, né? Claro que a gente tem uma predominância da língua portuguesa, mas é importante lembrar que o Brasil é um país bilíngue, né? Por conta das presenças de línguas indígenas, e várias. Aqui mesmo no Maranhão, a gente tem Barra do Corda, línguas diferentes. Você tem o Guajajara, você tem o Canela, só em um município. E você tem vários territórios que falam, de fato, línguas diversas. Agora, a língua portuguesa, de fato, Luiz Pedro, é a última flor do lácio, né? Para ela poder se impor enquanto língua, é um processo muito longo. E não vai ser feito isso senão através da ditadura. Curioso isso, porque por muito tempo, como você falou, até o século XVII, você ia conversar muito mais na língua geral do que no português. De certa forma, eu atribuo a Getúlio Vargas, ali dos anos 35, 37 em diante, que vai começar a proibir exatamente. Os alemães falavam alemão nas colônias alemãs do século XIX, você tem uma migração muito grande de italianos. Então, assim, o Getúlio Vargas, ele vai, quer dizer, você vê como é que a história vai sendo construída ao longo do tempo, e ele vai proibindo as escolas de utilizar as outras línguas. Então, se você pega no Paraguai, você vê em Assunção, por exemplo, você vai ter o Guarani, você vai ter o espanhol, você vai se comunicar com o espanhol, mas você vai ver uma parte da população falando Guarani. Se você vai a Bolívia e Peru, você vai ver também o Aymara, o Quechua, ainda sendo falado, né, como dialetos com grande quantidade de pessoas. E o Brasil acabou ficando isso, um país gigante, né, com essa coisa do idioma português, e por um lado também ele acabou se fechando para o restante do mundo. Ele tem um país todo falando espanhol, várias línguas indígenas, e ele se fechou para isso. Isso foi uma coisa que aconteceu também, né? Porque se você pega, por exemplo, os colombianos, eles transitam ali entre Equador, Colômbia, eles viajam nessa região toda, e o artista, ele consegue também circular na América Latina toda. O brasileiro, ele fica muito ensimesmado nessa coisa de Brasil. Então, acho que o idioma, ele tem, por um lado, essa beleza, é um idioma muito bonito, e tudo tem essa história toda na evolução, tem a imposição também, mas teve esse processo todo também do Getúlio Vargas proibindo as outras línguas. Aí ficou essa mistura bacana também, né? Você ia perguntar... Só dar um detalhe aqui, se tu me permite. O Geraldo viveu muito isso por causa da família dele. A minha mãe, né, que é brasileira, o meu avô é brasileiro, o meu bisavô era brasileiro, e nunca aprenderam a falar e escrever português. Sempre, né, com alemão. E tem um detalhe que é importante lembrar. O Getúlio faz essa vamos dizer, essa integração, né, porque na verdade ele era um grande malandro e um cara lidado à tortura. Até porque minha família viveu a tortura. Meu avô foi preso porque alegavam que alguém da família falava quando era uma perseguição política. E os alemães, né, Geraldo, os italianos e os japoneses foram proibidos de falar e foi proibido de ensinar nas colônias por uma imposição dos Estados Unidos para ganhar aquela siderúrgica, entendeu? Porque, na verdade, o Getúlio adorava o Hitler, mas como compraram e mostraram para ele que iam derrubar ele, né? E então ele fez a negociação e trocou pela siderúrgica nacional, mas torturou muito os alemães, os italianos, os japoneses, os polacos. Isso eles não perdoam o Getúlio até hoje. Pois é, eu tenho até, Saldanha, eu vou até dar um depoimento familiar também. Eu até tenho em casa uma fotografia dos anos 40, final dos anos 30, que se colocava nos estabelecimentos comerciais lá no Sul. Eu sou do Sul, eu já falei aqui, cresci no Maranhão, mas nasci no Sul. O meu avô era alemão. E o meu avô, Felipe, ele salvou a vida de muito
patrício lá no sul, porque o meu avô, ele dava aula de português. As pessoas, Saldanha, como a família de Filipe, eles não sabiam falar português. E quando saiu essas plaquinhas, é proibido falar alemão, japonês e italiano nesse lugar. As colônias só falavam as suas próprias línguas. O meu avô teve a sorte, ele chegou muito jovem no Brasil, tinha 19 anos, em 1920, isso inclusive, mais ou menos, e ele aprendeu português muito rápido. E ele ensinou, Felipe, deu aula para muita gente, porque as pessoas para ir num comércio não podiam ir, tinham que pedir para alguém que falasse português e fazer compra. Enfim, mas vamos voltar às portugalices. Isso é história, né? Eu gostaria, Saldanha, que você mesmo deu essa ideia no começo do programa, quando você relacionou o dia 19, o dia 21 e o dia 22. Ou seja, o tal do dia do índio, que o Krenak até estava meio chateado com isso, que diz que é uma coisa folclórica, dia do índio. O dia 21, que é o Tiradentes, que foi condenado à morte, porque estavam justamente reclamando dos impostos de 20%, o tal do quinto dos infernos. E o delator, que era português, portanto fez o papel dele dentro do povo dele lá. E que morreu aqui. Está enterrado aqui. Está enterrado aqui no Maranhão. Sumiu, né? Mas morreu aqui. Morava lá, onde hoje em dia é a Praça do Reggae. Né? A casa dele era o primeiro na esquina, onde virou a praça, e a outra é a da outra esquina da rua de Nazaré, com a ladeira do tribunal. E juntando a isso, no começo do Brasil Colônia, o Maranhão, quem nascia no Maranhão, os maranhenses, tinham exatamente os mesmos direitos dos portugueses. Por isso dizem, né? Depois você me corrige, eu sou jornalista, não sou historiador como você, que os maranhenses tinham os mesmos direitos de quem nascia em Lisboa, ao contrário de outros brasileiros. Por isso é que o Maranhão, que tinha grandes vantagens frente a outros, tanto é que era um estado muito rico, essa história faz diferença para o Maranhão ter sido o último a aderir à independência do Brasil, inclusive foi meio à força, né? Porque o galeão inglês estava lá na Baía de São Marcos. Isso, qual é o procedimento, qual é a percentagem de procedimento de todas essas histórias, Saldanha? Pois o Maranhão ele vai demorar 9 meses para aderir à independência do país. E aí é interessante a gente entender que a gente está falando em nascimento do país. Eu prefiro pensar que o país vai nascer depois da independência e depois da Constituição. A carta do achamento que eu tive a oportunidade de ver pessoalmente lá na Torre do Tombo, em Portugal, quando estive fazendo essa visita e tudo, quer dizer, ela marca a América Portuguesa, mas o nascimento do país enquanto nação independente, eu atribuo à independência do país de fato. E o Maranhão ele vai nessa contramão pela presença Portugal, mas também geograficamente, do ponto de vista das correntes marítimas, o Maranhão tinha ligação direta com Lisboa. Então o que acontece é que as embarcações elas vinham de Portugal e era muito difícil a conexão Maranhão-Rio de Janeiro, por exemplo, Maranhão-São Paulo, essa conexão, esse comércio interno, ele demorou muito a acontecer. Essa ligação, que a gente está falando do Brasil se conhecer, ela vai demorar muito e eu nem sei se de fato ela já aconteceu como deveria. Está aí uma coisa para a gente pensar, essa coisa de conectar cada vez mais o Brasil, ligar mais o Brasil, por isso tem esses bairrismos tão fortes. Também. Preconceito contra nordestino, né? Brasília tem quantos anos, perdão, 60? É de 1960, né? Tem poucos anos. 60 anos. O miolo do Brasil. Um dia desse. Né? Tocantins é um estado novo, né? Em várias cidades vão surgindo depois, por exemplo. Então o Maranhão, ele fica arraigado. Essa talvez seja o motivo, muito menos para celebrar e muito mais para existir assim, são os valores patrimonialistas que o português vai trazer, esses valores, quer dizer, machistas, patrimonialistas, quer dizer, é engraçado que você estava falando do dia do índio, a gente sempre fala assim, preguiçoso como índio. E o português que não queria trabalhar e precisava do escravo. Então, assim, é importante a gente pensar quais heranças dessas coloniais, porque, assim, o que é herança colonial, você pode mudar a partir do momento que você assumir a tua história. Então, o que é que eu não quero? Então, por isso que eu acho tão importante o movimento decolonial. É você, de fato, pensar, não sei se é o caminho derrubar as estátuas, mas algumas estátuas simbólicas, elas precisam ser questionadas e talvez derrubadas do ponto de vista do simbolismo, não ali
ela concretamente. Eu não acho que é derrubar necessariamente uma estátua que vai resolver o problema, se antes a gente não derrubar esse tabu, esses totens que estão dentro da gente. Então, se a gente pensa no Tiradentes, eu volto já no Maranhão para finalizar, o Tiradentes não estava em questão a abolição da escravatura na República dos Inconfidentes. Então, o que acontece? Quando a República é feita, precisa de se construir uma identidade nacional. Então, se pega o Tiradentes e se coloca, se impõe como herói. Por exemplo, nem sempre foi feriado o Tiradentes. Como nem em todo o país o Dia da Consciência Negra é feriado. Em mil e poucos municípios você tem feriado. Nos outros 4.000 e pouco não é feriado. Então, olha como é que a história está viva. Quer dizer, você está agora, nesse momento, discutindo o Dia da Consciência Negra deve ou não deve ser feriado. E o Dia do Tiradentes. Teve um momento que não era, passou a ser. Então, assim, quem são os nossos personagens? Quem são os nossos heróis? Isso tudo é questionável, porque a gente precisa lembrar isso, não há tabu. Essa é a grande questão. Você pode pensar e repensar. Então eu queria chamar aqui, eu não sei se dá tempo ainda, Adelina Charuteira. A gente fala tanto de Ana Jansen, por exemplo, né? Mulher branca, poderosa, ter seu papel na história bacana e é lembrado sempre como alguém violenta, maltratava escrava, mas foi uma mulher, foi empresária, sofreu machismo, um monte de coisa, também foi muito violenta, foi escravocrata. Mas a Adelina Charuteira vendia charutos em São Luís pelas ruas e articulava a questão abolicionista. E ninguém conhece a Adelina Charuteira. Digo, ninguém assim, um grande povo, não está nas escolas, não está na sala de aula. Eu acho que a gente precisa, isso é fazer as pazes com a história. A gente conhecer esses personagens, se permitir ler mais, ter contato com esses personagens, para a gente poder ter essas percepções variadas, que é o maior, insisto de novo, o maior barato da história é exatamente isso. Maravilha, hoje faltou tempo, porque a gente ia longe disso aqui. Se eu não me engano, nos tambores de São Luís tem uma referência à charuteira. José Montella, exatamente. 30 segundinhos do seu encerramento, Felipe. Não, me chama todo dia, mas chama ele também, por favor, entendeu? Porque aí são duas histórias, né? Nós dois estamos aqui de camarote. Viva os universitários, viva os estudantes, viva os historiadores, viva os jornalistas. O programa Os Analistas também é história. Para você também, Luiz Pedro. Tempinho. Não, eu me senti bastante contemplado aí com as intervenções aí feitas pelo Marcos Saldanha, né? Porque eu queria até dizer, Marcos, que está sendo lançada no Brasil a Enciclopédia Negra. Lilia Schwartz. A Lilia Schwartz. Muito bom. Né? Que vai resgatar a memória de pessoas, por exemplo, como a Adelina Charuteira. Exatamente. Né? E muitas outras pessoas que passaram aqui pela história do Brasil, mas que a história oficial, a história branca, masculina e tal, né? Não contempla essas pessoas. Muito bem, espero que a Lília não tenha problemas dessa vez tratando desse assunto. Obrigado, meninos, obrigado a todos vocês. É uma grande satisfação dividir o espaço com essas pessoas. Todos muito estudiosos e com muito conteúdo. E o conteúdo, o conhecimento, ele só faz sentido quando a gente divide. Muito obrigado a todos e até a próxima.